Será que Olá, Vivian. tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui. Já tem algumas É, pessoas chegando, né? isso, às 18h48, né? 18h48, precisamente. Precisamente. Muito bom. Doutora Pati, doutora Patrícia César está Patrícia. aqui. Doutora Silvia Giannini, minha amiga do Colégio Militar. Olha, que Temos muita história lindo. juntas. Que bom. É Sim, obrigada bom. pela presença. Hoje, para quem não me conhece, sou Vivian Vieira, fisioterapeuta, e a nossa conversa é com Lígia Pereira, né, Lígia? Obrigada. E a gente está muito feliz, né? Estou muito feliz com a sua presença aqui. Também. E Lígia vai falar um pouquinho dela, mas ela é pedagoga e coach educacional. Foi também coach, é, participou do parto do Caio, da Luísa. Então tem uma história aí da gente, né, Lígia? Da Verdade, muita presença aí história. por mais de 10 anos, eu acho, né? Pois é. Engraçado, né? E agora estudando juntas. Sim, verdade. Então, Lídia, fala um pouquinho de você pra Pois é. gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, maravilhosa essa iniciativa, parabéns. E obrigada por me convidar a participar dessa série de lives, Dias Mais Leves. Sim. E bem-vindo, né, a todos, né, desejo boas-vindas a todos vocês. Espero que nós saiamos daqui mais sábios, mais conscientes e mais calmos, já que essa é a proposta, né, dos dias mais leves. Sim. E eu também comecei a minha carreira como fisioterapeuta. Minha primeira formação foi como a sua, Vivian, em fisioterapia. E ao longo dos 10 anos de atendimento, eu fui ficando encantada pelas alterações psíquicas que as nossas intervenções posturais causam. E fiquei curiosa. Eu quis saber se o oposto também era verdadeiro. Se causando alterações psíquicas eu podia tratar o corpo. E hoje a gente sabe que sim, mas ao longo dessa jornada de investigação, eu fui, né, estudar psicanálise, você sabe, acompanhou também um pouco dos meus estudos, né? Uhum. Foi. Meditação, mindfulness, coaching e psicopedagogia. E Uhum. depois a minha conclusão foi a seguinte: que a energia que a gente tem, essa energia, essa mesma energia que pode nos deixar tensos e às vezes adoecidos, é uma energia que, se Uhum. for redirecionada, se for bem utilizada, ela pode gerar crescimento, ela pode gerar muito desenvolvimento pessoal, profissional e, né, melhorar Uhum. as nossas habilidades. E daí surgiu a minha atual carreira, que é de coach e psicopedagoga. Então, no consultório, eu ajudo os Uhum. meus alunos, né, facilito o crescimento deles, justamente redirecionando o foco e a energia para que eles aprendam melhor. A nossa ideia é ganhar alta performance psíquica, cognitiva, física e principalmente Uhum. facilitar a aprendizagem. E a gente conversou no final de semana, né, sobre essa repercussão, né, as possíveis repercussões do momento atual, da pandemia, da crise, medo, enfim, quarentena, que a gente não sabe até quando vai Sim. ser, É. e que pode, né, afetar o psiquismo, deixar as pessoas mais tristes em casa. Uhum. É E conta um verdade. pouquinho do que a gente conversou também, que motivou, né, esse nosso encontro de hoje. Pois aconteceu que foram duas histórias, né? Uma que eu já contei na segunda-feira, mas eu vou resumir, Sim. que eu tive uma breve crise de ansiedade, vou falar que foi breve, né? Mas Uhum. quase que foi um pânico, depois de muitas notícias, de muitos áudios, de muitas, né? Como foi o primeiro dia, assim, que a maioria das pessoas estavam ficando em casa, então eu acho que estava todo mundo ansioso por trazer notícias, saber o que estava acontecendo, né? E Sim. aí, é,
naquele momento teve uma discussão em um grupo e eu acabei parando, desligando o celular, tentando respirar um pouco e falei, não, vou cuidar de mim agora. Vou cuidar da minha vida, porque eu não estou dando conta de ver tanta notícia, eu acho que eu vou dar alguma coisa aqui. E no mesmo dia, isso aconteceu, foi à noite, né? Mas no mesmo dia de manhã, foi no sábado, eu com Sim. aquela possibilidade de estar em casa, ou da gente descansar, ou então de adiantar algumas coisas que a gente sempre deixa atrasado, né? Foi muito engraçado porque o sábado geralmente é um dia produtivo para mim. Eu consigo realizar a maioria das coisas. E nesse dia que eu tinha que ficar em casa obrigatoriamente, eu simplesmente não consegui fazer nada do que eu tinha planejado. A única coisa que eu consegui fazer foi pagar uma conta, mesmo assim que assim, você tem que pagar Parabéns. a conta. Se bobeasse, quase que eu não pagaria, sabe? Assim, porque foi a Uhum. primeira coisa que eu falei, eu vou acordar e já vou lá no banco e fazer, porque era o dia de pagar essa conta. Aí, Sim. fora isso, tudo que eu tinha planejado eu não consegui. Eu fiquei numa agitação, eu andava para um lado, eu andava para o outro, eu deitava, eu sentava, eu nem brincava nem conseguia brincar com os meninos, né? E quando foi por volta assim, quase meio-dia, eu falei, gente, não fiz nada. Acabou minha manhã, falei que ia fazer um tanto de coisa e não fiz nada. E aí que eu vi aquela agitação interna, assim, que eu senti essa agitação. E aí foi essa agitação, e quando foi à noite, né? No decorrer do dia, as notícias, e à noite, essa questão da super ansiedade, eu não sei explicar exatamente o que eu senti ali, mas foi uma sensação de pânico. Eu resolvi Sim. descansar, respirar, e dei aquela respirada, cuidei de mim, aí que eu fui cuidar de mim, da minha casa, brinquei um pouco com os meninos. E aí no outro dia que eu parei para pensar. Aí eu falei, gente, se isso aconteceu comigo, né, pensando até na saúde coletiva, né, as Sim. neurociências explicam isso também, né? E as Claro. estatísticas, né? Se isso aconteceu comigo e eu entendendo de saúde, tendo todos os recursos possíveis para conseguir ficar mais tranquila, tudo sobre planejamento, porque a gente acaba estudando um pouco, né? A gente tem uma organização com o nosso planejamento, por mais que o dia não dê para fazer tudo. Eu não consegui, imagina as pessoas que não estavam nem um pouco preparadas para isso, Sim. né? Ou já vulneráveis. Então, e aí, nesse mesmo dia, eu escrevi ali no grupo e dei uma recomendação. Falei, gente, vamos tornar os dias das pessoas mais leves? Foi aí que deu o clique, né? Tornar os dias Pois é. dessas pessoas mais leves, tornar os nossos dias mais leves, né? Uhum. Vendo notícias, procurando notícias que sejam oficiais, mesmo que cheguem as primeiras notícias para a gente, para depois chegar para o governo, porque às vezes demora um pouquinho. A gente vai receber essas notícias, mas vamos tornar esses dias mais leves para a gente, porque a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe se é mentira, está dando discussão no grupo, enfim, Uhum. né? E acabou que a gente ficou mais estressado. Aí eu pensei, resolvi, falei, eu acho que eu vou fazer essa live essa semana justamente para que as pessoas parem um pouco e comecem a trazer essa leveza para o dia delas, né? Sim. Provavelmente elas não sabem o que fazer dentro de casa, né? Pois Então dá essa é. Foi uma paradinha, mudança muito né? grande. É. E aí eu resolvi fazer, foi bem rápido, te convidei a Raquel e assim, todas as duas aceitaram e aí nós organizamos para fazer isso bem rápido, porque tudo foi rápido, né? Agora Verdade. todo mundo em casa, agora Sim. fecha tudo, agora, né? Tipo assim, né? Não Cada teve tempo para pensar, para se né? planejar, verdade. Isso, né? E esse é o E maior foi motivo isso da que ansiedade aconteceu. mesmo. Sim, e é justamente por isso que a gente está aqui agora, né?
para Uhum. trazer e ajudar essas pessoas um pouco, né? Sim, Trazer e mostrar o que o que eu passei e talvez, quem sabe, a gente consiga ajudá-las, né? verdade. Crescer juntos, Né? né? Isso Sim, mesmo. é. Mas, assim, conta pra gente, então, um pouquinho do que é essa ansiedade, do estresse, Uhum. por que que isso aconteceu comigo, É, né? porque logo comigo, Por né? que Aconteceu com isso muita comigo? gente. É... Pois é, eu acho que a gente precisa começar pelo conceito, né? O que é o estresse. E sem querer Uhum, entrar em detalhes da fisiologia do estresse, porque eu acho que não é necessário agora, as pessoas sabem o que elas estão uhum, sentindo, né? E tudo. Mas, a uhum, princípio, né, por conceito, o estresse é tudo aquilo que nos tira do equilíbrio. E não, o estresse não é necessariamente um vilão. Pelo contrário, o estresse é o que uhum, nos deixa vivos, saudáveis e produtivos, né? uhum, Se eu tiver sede, e o estresse, né, o desconforto, me mostra que eu tenho algum tipo de necessidade. Se eu vou lá, tomo água, ok. Então, satisfiz a minha necessidade, passa o estresse. E é um uhum, alerta. Se eu tiro notas ruins, né? Se meu boletim vem todo vermelho, então, esse uhum, desconforto também pode me fazer agir de maneira diferente, e o desconforto pode me fazer estudar mais, ter um estudo mais efetivo, mais eficiente e tudo. Ok, o estresse funcionou bem como meu amigo, meu aliado. Agora, uhum, o que pode fazer o estresse se tornar algo prejudicial, né? A gente olha três pontos, que são a intensidade, a nossa atitude diante do estresse e a duração desse estresse. Né? A uhum, intensidade, a percepção da intensidade é diferente para cada pessoa. uhum. Né? Cada um tem um nível de sensibilidade. Tem gente que desmaia para tirar sangue, tem gente que toma Bezetacil sorrindo. Não é verdade? Aham, é Então verdade. depende do meu nível de recursos para as demandas que tem no mundo, para as demandas que chegam para mim. E Aham, no caso da atitude, depende, né, do o que eu vou fazer com isso que me aparece, né, com esse estresse que aparece uhum, na minha frente, com as novidades, os distúrbios, as adversidades. A minha atitude uhum, depende das minhas vivências passadas, da uhum, interpretação principalmente das vivências. Então, se no passado eu interpretei que eu sou né, que eu tenho coragem, que eu tenho potencial para resolver os meus problemas, os meus conflitos, então provavelmente eu vou ter uma atitude mais dinamizadora. Eu vou resolver as uhum, questões, vou usar o estresse para me ensinar. E uhum, se por um acaso no passado eu interpretei que eu era impotente diante dos desafios, a minha tendência é ficar mais uma vez paralisada, é internalizar as questões. Aí a gente uhum, sabe, né, como fisioterapeutas, que o estresse também pode aparecer no corpo como somatização e causar uma série sim, de distúrbios físicos. uhum, Agora, se eu não dinamizei e se eu não tive recursos para aplacar essa dor ou fugir do problema, e se ninguém fez isso por mim, né, no caso uhum, de quem se paralisa, aí o estresse dura mais, tende a durar mais. E vai uhum, nos levar a um estresse crônico, né? O estresse uhum, agudo, geralmente, ele não causa tanto problema, a não ser que seja muito intenso e cause muitas emoções fortes, né? Que seja algo muito grave. Mas uhum, o que nós estamos preocupados aqui é a respeito do estresse crônico, sim, que vai levar a esse tipo de sintomas que você descreveu, né? Então, nesse caso uhum. em que o mundo mudou sem nenhum aviso Ninguém prévio, avisar. isso, se É, tudo mudou, eu tenho que reorganizar os meus recursos para lidar com essas novas demandas também. E isso leva um aham, tempo, por isso que causa um agito mental. Eu tento ficar, né, eu tento lidar com as demandas atuais da mesma forma que eu fazia com as outras, com a rotina que eu tinha antes. Isso não vai funcionar, por isso que a gente fica agitado, andando de um lado para o outro, paga a conta, né, mas não, é, nada resolve. uhum, E se a pessoa não consegue se reorganizar né, em tempo hábil, aí o estresse
acumula, essa energia se acumula no corpo, na mente, e a gente vai perceber os efeitos do estresse crônico. E Uhum. esses efeitos eu percebo no consultório, é até difícil às vezes de diferenciar, mas eles são muito parecidos com o transtorno de déficit de atenção, porque Ah, sim. tem um médico americano, um psiquiatra, que fala muito sobre déficit de atenção, e ele fala que quem tem déficit de atenção tem um cérebro com motor de Ferrari e freio de bicicleta. Que, Entendi. porque a pessoa tem dificuldade de inibir os impulsos, Uhum. fica mais hiperativa, tanto física quanto mentalmente, tende à Uhum. compulsão, porque né, não tem freio, tem dificuldade de Entendi. inibir os impulsos, então a gente vai perceber alterações de humor, tudo que a gente está vendo. Não sei se você participa de algum grupo de Uhum. família, mas o que as pessoas me contam é que né, dá briga, as pessoas ficam Sim. muito irritadíssimas, um manda É, mensagem otimista e é criticado, o outro manda mensagem apocalíptica também é criticado, né? E tudo acontece nesses grupos. Então, aham. então, basicamente, esses vão ser os sintomas, né? Aham. Muita ansiedade, agito mental mesmo, porque quando o estresse aparece, a primeira coisa que ele faz é desligar o pré-frontal. Porque o Uhum. estresse, ele é um alerta para te deixar em estado de sobrevivência. Ele quer que você tenha Sim. força, tanto que a irrigação, né, sanguínea vai para os músculos, a gente se prepara para lutar, fugir ou paralisar, né? Em alguns casos, Sim. fingir de morto para que, né, se for algum Uhum. animal que estiver prestes a nos atacar, passe direto. Então, se a Uhum. gente não usou essa energia para tudo isso, essa energia fica no corpo e na mente e deixa a pessoa improdutiva Uhum. e desconfortável, Sim. ansiosa, né? Aham. E qual o problema disso? Né? Dessa série de eventos, além do desconforto, é deixar a pessoa ainda mais vulnerável a outros tipos de doença, a outros tipos de problemas. Porque, Sim. na verdade, como você falou, nós ainda estamos em segurança, a maior parte de nós. As pessoas estão É. em casa, protegidas, do Aham. vírus, ainda Aham. protegidas da crise, muitas das consequências ainda não chegaram. Então, é o É. momento de se preparar. É. Mas como se preparar, né? Se Se a preparar. mente está Uhum. tão agitada, distraída, que é um dos Uhum. sintomas também do déficit de atenção, né? O próprio nome já diz que é ter desatenção, a pessoa fica distraída, desatenta, voa, passa de uma tarefa para outra sem ter foco. O Uhum. problema maior que eu vejo, Vivian, é o risco de depressão. Já que nós estamos Uhum. falando aqui sobre questões cognitivas e, né, sobre o cérebro, sobre neurociências e tudo, Uhum. a, a questão assim mais A delicada tristeza. que eu vejo, porque a própria quarentena já nos traz esses três riscos da depressão, né? Os três fatores de Uhum. riscos principais. É claro que a depressão pode surgir por uma série de fatores orgânicos, mas com essa mudança brusca e com o confinamento, esses três fatores ficam assim em todas as casas. Esses três Uhum. fatores são a desconexão, né, a ruminação e a supressão de emoções, né? Então, a Uhum. ruminação, que é esse agito mental, a desconexão comigo mesmo, ou comigo mesma, ou com o mundo, com a natureza, com as coisas que estão acontecendo ou que sejam relevantes para mim, né? Uhum. E a supressão de sentimentos. Só da gente ser limitado a sair de casa, de não estar, de não poder fazer o que a gente deseja, isso Uhum. já é a própria repressão, né? E a gente já tem É. as nossas repressões antigas. A gente já tem Sim. dificuldade, às vezes, para lidar com algumas questões, é o que você falou. Às vezes chega no momento em que a Uhum. pessoa não está preparada. E mesmo para quem É. potencialmente poderia estar preparado, isso é uma novidade que exige mudanças mentais também, mudanças de Sim. estrutura e cultivo de novos recursos,
para que a gente dinamize essa nova fase, esse novo conflito, né, o que surgiu agora, que causa certa diversidade. Agora, a gente entra em um outro conflito, porque, né, se o estresse bloqueia o pré-frontal. E a Aham, gente precisa justamente dele para ter criatividade, para agir, para integrar dados, para se organizar, para se aham, planejar, para pensar bem, né? Para ter um raciocínio aham. complexo que nos leve a agir de maneira eficiente. Então, como é que a gente faz para ligar o pré-frontal de novo, né? Essa é a primeira etapa. Então, o Aham, pré-frontal, ele foi desligado porque né, se a gente for falar especificamente, a amígdala notou algo, né, nocivo, uma situação ameaçadora. uhum, Então, para aham. ligar toda a cascata de hormônios do estresse, né, para disparar esses mecanismos de defesa, o pré-frontal foi desativado. Justamente o que você está rindo. A Patrícia, eu na vida. Eu na vida. Doutora Patrícia, nós na vida. Nós vamos superar essas questões É, juntas, né? Pois é. é, Mas então, se o pré-frontal desligou porque o cérebro se sentiu ameaçado, então, para ligar, a gente vai ter que informar o cérebro: olha, estamos juntos. você precisa se ligar. Isso, eu te protejo, né? A situação Uhum, não é tão crítica assim, tem recursos, tem saídas, porque a princípio o que aconteceu foi que as pessoas buscaram alternativas, né? Saídas uhum, de emergência, boia, algum lugar para se uhum, segurar, por isso que a gente viu, né, nos noticiários, no próprio mercado, que as pessoas compraram um pacote de papel higiênico, né, estoque para 3 anos, leite, que é uma coisa Nossa, perecível, que o estoque isso, também, que dura muito mais do que né, o tempo que vai poder ser consumido, então certamente consumido. vai perder. Então, ações totalmente ineficazes, totalmente fora de propósito, porque alguma ação, quem estava preparado para a ação, alguma ação ia ter, e essa foi a que, né, surgiu no menu. Lá em Então foi o casa que teve isso, gente. Agora que eu aconteceu tô isso. lembrando. Olha, estou Assim, não foi, diagnosticando todo mundo aqui. não foi comigo, é porque o Fabrício estava em Belo Horizonte voltando para casa. Eu falei, Fabrício, nós vamos ter que ficar em casa. Aí você Ah, compra algumas coisas para a gente ficar em casa, vai ser muito engraçado. Quando chegou, aí ele chegou, eu não vi que eu estava trabalhando, né? Quando eu aham. cheguei em casa, a geladeira então assim, nossa senhora, não está cabendo mais nada na geladeira. Falei, Jesus amado, ele entulhou a geladeira. Acho que ele ficou com medo de passar fome totalmente, Sim, assim, né? E sim. engraçado que não comprou também algumas coisas, assim, falei, gente, faltou Essenciais. coisa, sobrou coisa que não é, mas é muito engraçado mesmo, Pois assim, como, é. o que que a gente faz numa situação, né? Questões humanas, questões humanas. Sim, Então, a maneira de avisar o pré-frontal que nós estamos, de certa maneira, protegidos, tem que ser uhum, diferente. Precisa ser diferente, né? E nesse aham, caso, vai ser mostrar esse espaço de segurança. E tem várias uhum, maneiras de fazer isso, né? De mostrar esse uhum, espaço de segurança. Agora, o que é importantíssimo a gente saber é que as ações, elas são muito úteis nesse momento. É o que define como a gente vai sair desse momento de quarentena, de crise, né? A gente tem falado fora corona crise e tudo. Tem aham, estudos em universidades do hemisfério norte que acompanharam estudantes ao longo do inverno e os estudantes que tiveram depressão durante o inverno, mas que continuaram os estudos, eles uhum, tiveram melhora mais fácil, mais rápida. E os estudantes que se deprimiram ao longo do inverno, mas que se paralisaram, deixaram de estudar, ao final do inverno eles tinham dois problemas, que era a depressão e o uhum, déficit de conteúdo. Então, a mesma uhum. coisa agora. Quem não tiver ação efetiva nesse momento tem mais de um problema ao final da quarentena, né?
Além da ansiedade que deixa a pessoa incomodada, além do potencial risco de depressão nesse momento, ainda tem esse tempo que foi perdido, que a pessoa não cultivou seus talentos, não aproveitou seu potencial, não desenvolveu nenhuma habilidade, deixou os planos na gaveta, justamente no momento em que pode aproveitar, né, para construir algo de útil, não ajudou quem estava do lado, não ligou para o vizinho que está sozinho, enfim, várias coisas podem ser feitas e não foram, né? Mas aí a gente Então, entra. é o que aconteceu comigo no sábado, só que durante toda a quarentena. Eu não produzi, mas isso acontece, pode, né? Tem o Sim, risco de acontecer com a pessoa durante toda a quarentena. justo, justo, porque quando a gente está em ruminação, quando a mente não para, os pensamentos não param, a gente retroalimenta a mesma crise, né? O mesmo problema na mente. E Uhum, a gente tem que dar um jeito de dinamizar essas sim. questões, né? Puxar esse fio. E Uhum, como eu havia dito, é mostrando a mente, mostrando ao cérebro que ele tem um espaço de segurança, que estamos juntos nessa situação, que ainda existem recursos para serem utilizados, né? E aí a gente uhum. entra nos nossos três recursos simples para lidar com a ansiedade, né? Para suprimir o estresse. E E diga. o que a gente também. Não, o que a gente não pode esquecer é da questão corporal também, né? Assim, tem toda essa questão mental, né, emocional, enfim, mas que todo esse estresse, que todo esse emocional vai se refletir no corpo também, Muito, muito. E você vai né? poder falar para a gente melhor essa parte, você que está atuando como fisioterapeuta. Pois é, e assim, existe um estudo que foi realizado pelo INSS que uma das primeiras causas, não, a primeira causa de afastamento no trabalho são as dorsalgias, né? Olha. Então, aquelas dores das costas, vamos, né, dizer assim. Uhum. E do primeiro ao sexto lugar são bem acometimentos bem corporais e que têm a ver muito com a fisioterapia. Por exemplo, as tendinites, as lesões discais, enfim, tudo é corporal muscular. Ali pelo nono lugar vem os distúrbios de ansiedade, estresse, depois vem a depressão. Então, são causas de afastamento do trabalho. Uhum. E muito por conta do estresse também, né, que o trabalho te exige. E no Sim. geral, né, a dor muscular é a primeira coisa que a pessoa sente, né? É o primeiro sintoma. Aí você tem ali dor nos ombros, nas costas, e a gente sabe que os músculos, querendo ou não, eles estão interligados. Então você pode começar a ter uma dor até generalizada, podendo até chegar a uma fibromialgia, Sim, né? Que tem muito a ver com estresse também, com um aumento prolongado de cortisol, né? sem dúvida. E, e aí tem esse reflexo na nossa musculatura, e depois vem aqueles problemas internos, que é o que eu vejo muito assim com os pacientes, dentro dos grupos, na atenção básica a gente vê muito também. Às vezes, numa situação de. Quando você vai ver, a pessoa participa do grupo, tem uma dor, mas muito daquelas causas é por causa de estresse. A gente trabalha com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E tem o estresse, assim, da falta do dinheiro, da falta do emprego, né? Da questão financeira, da alimentação. E eles chegam muito com essas dores que a gente Necessidades está vendo que tem a básicas. ver, sim, e tem muito a ver com o emocional, com a preocupação. Aí teve uma senhorinha que ela chegou assim, nossa, larguei todo mundo lá em casa, porque eu queria vir aqui fazer o seu grupo, porque eu estou muito estressada, comecei a sentir dor pelo corpo inteiro, né? Então a gente vê que tem esse reflexo.
E com o passar dos anos, se a gente continua com esse estresse, que, né, o crônico, que é o que a gente vem falando aqui, Sim. a gente começa a ter diminuição desse tônus muscular, um cansaço crônico, a gente pode ter insônia, né? Assim, agravar doenças digestivas, por exemplo, como a gastrite, Muito. né? Abaixa a imunidade. Sim, e a gente tem disfunções hormonais, né? Pois Principalmente a é. mulher, né? Que né, pode ter disfunções menstruais, e entre outros, né? Justo. E Cortisol faz acumular gordura abdominal, cabelo cai, né? sim, verdade. Muda a pele. E também irritações de vesícula e da bexiga também, que acomete muitas mulheres, né? Eu Uhum. vejo que em situação de estresse tem muito é, infecção urinária, né? Elas Uhum. falam, geralmente, né? É uma das causas da infecção urinária. Pois é. E a dor muscular geral, né? Que é de ombro, pescoço e das costas. Então, o corpo é o primeiro a sentir. É o primeiro. Depois vem lá, né? Você pode ter, com o passar dos anos, também um aumento da sua pressão arterial, você tem aumento da frequência cardíaca, né? Um pouquinho do que aconteceu comigo naquele dia. Foi, nossa, acelerou tudo. É, Então, se você deixar isso, e vai prolongar, porque a gente não vai ficar uma semana só, né? não, tem que Não usar o vai ser só essa cortisol, semana. como A gente você vai ter que fez. usar. Exatamente. Então, se deixar isso, né, se prolongar, além a gente vai voltar com a gente tem que se preparar para uma crise que a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, Sim, né? Tem as incertezas, tem os riscos, ainda tem o risco da própria doença, porque o que a gente está fazendo agora é uma medida para não chegar num pico onde a gente não consiga suportar e não consiga atender a população. sim. Mas ela vai acontecer no decorrer do ano. É, a Além da doutora crise, Denise muitas. Garrett está aqui. Ah, Vivian, doutora Denise Garrett. Tenho que apresentar as duas. A doutora Denise é epidemiologista, então vale a pena seguir o ah, trabalho dela, reconhecida ah, internacionalmente. E ela está acompanhando olha, de perto também agora o corona. o Não só o corona corona, né? Os desafios que o corona trouxe, como vem superá-los. trazendo pra Vale a gente. pena. Aí, está aí. Beijo. Tô te vendo. Obrigada pela presença, doutora Denise. Ai, que Desculpa te ótimo. interromper, Vivian. Não, ótimo, é bom até saber que eu vou seguir lá. Vale muito para todo mundo. E, então, assim, para a gente conseguir só minimizar os impactos que essa doença vai trazer para a gente. Então, é crise financeira, né? Então, e essas incertezas. Quem trabalha, que a gente fala entre aspas, por conta, né? Profissionais liberais, aquelas pessoas que às vezes trabalham para ganhar, para comprar o que comer, né? Elas já começam a ficar mais estressadas, né? Porque Sim, não sabe o que vai acontecer, de onde vai sair meu dinheiro para eu pois é. comprar, porque as contas virão, né? E a gente tem que comer. Uma pessoa falou hoje isso comigo, Vivian. Você esqueceu que a gente tem que comer? A gente não está trabalhando, mas a gente tem que comprar as coisas para a gente comer, né? Uma pessoa Por que isso, trabalha, que tem uma empresa e tudo, né? Então, vem uma crise aí. Aí precisa esse ser estresse vem. criativo. Precisa ser criativo. Então é hora de lembrar que isso vai existir, que esse estresse vai existir, e a gente já buscar os recursos que você vai falar, né? Para a gente buscar esses recursos agora, uma prevenção, aí já vem a visão preventiva. A gente tem que ter uma visão preventiva, que eu Claro. falo que é visão preventiva poderosa mesmo, né? Não é Sim, ansiedade, mas sim de conseguir enxergar ali na frente o que pode acontecer, um risco, né? É uma incerteza e quais os riscos dessa incerteza e colocar em prática o que a gente pode fazer agora, isso. né?
um recurso, por exemplo, que eu usei, assim, que está me ajudando, comecei a adiantar meus estudos, né? Aí estou passando vídeo para os meus pacientes, então estamos começando a retornar com uma rotina. É uma rotina diferente? É, mas buscar essa rotina, amanhã a gente já começa com a rotina dos Perfeito. meninos, né? Sim, Para manter a poder, rotina, né? sim, eu Então, acho, então é isso mesmo, né? Esse reflexo corporal aí nos nossos músculos. E pois depois vem é. todo mundo para fisioterapia tratar a musculatura. Pois A gente é. não quer, não. Não, não. É justamente Né? isso que a gente quer com essas lives, com as nossas postagens, com as orientações. A gente quer que as pessoas tenham recursos para lidarem sozinhas. Não que a gente não queira recebê-los na nossa É, clínica, né? Mas a gente quer é, que as pessoas sejam autônomas, que criem seus próprios sim. recursos, que tenham criatividade, que saibam superar mesmo essas questões financeiras. Quem tem mais recursos mesmo finais, ajudar as pessoas que estão próximas de alguma maneira Uhum. e que a gente ganhe conexão, né? Eu tenho visto muito nos Estados Unidos eles E, falarem que a conexão seja a nova infecção. E eu acho e, muito oportuna a frase e a ideia. E uhum. então a gente sabe que existe essa tendência à ansiedade, mas a questão, Vivian, é que ela não é útil. A ansiedade não vai nos ajudar a superar esses problemas, os potenciais problemas, né? E tem gente que está Uhum. tranquilo, que poderia estar tranquilo, que poderia produzir, né? E está Uhum. ansioso. Então, a ansiedade não vai ajudar em nenhum caso, com ou sem motivo para estresse, não vai nos ajudar agora. Então, o que vai nos Uhum. ajudar? O que pode, né? Como a gente pode tornar a mente nossa aliada nesse momento? Então, esses três recursos podem ser tirar o foco dos ruídos. Então, como você fez, sai do noticiário, desliga o celular, desliga essas notícias ruins que chegam demais. Se liga lá nos stories da doutora Denise Kerr, nos seus vídeos, Vivian, nos vídeos que o Djalma tem produzido. Várias pessoas super criativas têm produzido conteúdos maravilhosos. Então, o principal é limpar a mente, né? Tirar esses ruídos que Passar chegam, que o álcool poluem. 70 interno. Oi? Passar o álcool 70 interno. Tipo isso. Aquela- Então, tirar essa poluição mental. Não ficar checando o Uhum. celular toda hora. A notícia não muda tanto de um dia para o outro. Então, escolhe um horário do dia, olha lá uma, duas, três notícias e pronto. Não precisa ficar meia hora, 5 horas no celular, na televisão, acompanhando o noticiário desse período, né? Não precisa, Uhum. pode usar seu tempo para outra coisa. E aí nos leva ao segundo ponto. Então, tirou o ruído, o próximo é treinar a atenção seletiva. No consultório, eu treino muito, muito, muito a atenção concentrada, né, em um ponto, Uhum. em um tópico, e sustentada por um período maior, que as pessoas geralmente têm pouca capacidade de sustentar a atenção. E a minha intenção é prolongar esse período de atenção sustentada, né, mantida. Uhum. Agora, esse é o momento de atenção seletiva, porque não adianta nada ter hiperfoco em alguma coisa inútil, em algo que vai me prejudicar. Então, primeiro preciso saber Uhum. o que é útil, pode mapear mesmo a sua rotina diária, saber o que te faz bem, o que não faz tão bem, né? O alimento que te ajuda a ter energia e os alimentos que não, vai deletando tudo isso e foca, né? Direciona a atenção para os exercícios que são bons para o seu corpo, para a sua mente, que podem baixar a sua pressão, né? Exercícios mentais que podem melhorar a sua cognição, a inteligência, o raciocínio. Tem Uhum. uma série de plataformas gratuitas. Muitas pessoas também disponibilizaram recursos de plataformas que não eram gratuitas, abriram, né, sessões e tudo. E tem Collège de France, tem Future Learn para quem quer aprender algum
em alguma universidade internacional, chama Future Learn. Deixo depois o Uhum. link se vocês quiserem. E tem um monte de curso, pode aprender inclusive inglês, espanhol. A gente de manhã aqui em casa faz exercício com uma professora que chama Cassandra, professora de yoga, na internet. Então, mesmo Ah, confinados, a gente consegue fazer tá o exercício, fazendo. yoga maravilhoso. E tem muita gente criativa na internet nesse momento. E o Uhum. humor, né? Freud falou muito que o humor é a melhor saída para os problemas. Nossa, demais. É o que salva a nossa É. dignidade, né? É o que salva a nossa identidade em momentos muito críticos, em que às vezes pouca coisa pode ser feita, às vezes o que a gente pode, a Uhum. única coisa que a gente pode fazer é rir, e que seja isso, pelo menos. Uhum. Então, o segundo tópico, atenção seletiva. Excelente treinamento. Tenho certeza que vai funcionar muito bem para cultivar outras habilidades depois. E o Uhum. terceiro ponto vai ser meditação. A Meditação. meditação vai cuidar do sono que você falou, vai reduzir Uhum. a ansiedade. Também é um treinamento Uhum. para ter mais criatividade, para ter foco, para ter todos os tipos de atenção, para Uhum. melhorar o controle emocional, a maneira de lidar com as Uhum. emoções, reduzir a irritabilidade, cuida de Uhum. vários aspectos físicos. Tem vários tipos de meditação, mas a mindfulness vai justamente ligar o pré-frontal. Então, melhora o raciocínio complexo, vai te deixar mais inteligente nesse período de quarentena. Então, imagina o ganho. Uhum. Nossa. Muita gente fala que não tem tempo para meditar, então é justamente agora. Tem tempo, nem que sejam 5 minutinhos pela manhã, né? Ou à noite, se conseguir 10, 20, ótimo, maravilhoso. Tem meditações guiadas na Uhum. internet e né, eu faço meditação guiada para os meus alunos, mando áudio Uhum. para eles. Depois a gente pode conversar sobre isso também. Legal. E Pode diga, falar. Não criar novos hábitos, né? Assim, aqueles que a gente sem dúvida. não tinha antes, né? Igual você falou, não tinha tempo, agora tem. Então, trazer para esse tempo aquilo que a gente gostaria de fazer, que não estava fazendo antes, né? Sem dúvida. Oração. A Denise falou da oração, justamente. É, A oração, a mindfulness é uma atenção plena. A oração vai ser a meditação em si. E a uhum, oração tem o benefício de ligar os hemisférios cerebrais e melhorar várias funções cognitivas, a criatividade, o amor, né, a empatia, a uhum, atenção, então liga o cérebro e nos ajuda em vários sentidos. E a visualização, que também pode ser um tipo de oração, a visualização uhum, de cenários mais positivos, do que a gente pode criar, de saídas efetivas, como a gente pode agir nesse momento, a uhum, visualização vai interligar, né, vai conectar várias áreas do cérebro, várias áreas diferentes. Então também te dá, aumenta, né, expande a inteligência. É uma maneira também de uhum, aumentar a criatividade e criar saídas que você não previa, que talvez ninguém tenha previsto ainda. uhum. E São lembrando, diga, porque assim, são os primeiros recursos que a gente precisa buscar, né? É o sim, que você falou, justamente para conseguir organizar esses dias para a gente. Porque se a gente tiver agitado, se a gente não conseguir, por exemplo, fazer essa seleção, né? Esse, essa a seleção mesmo, né? O foco seletivo, né? Esqueci o nome. atenção Fugiu. seletiva. Tem vários tipos de Atenção atenção. seletiva. Essa atenção seletiva, se a gente não conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir se planejar, nem para quando voltar, né? Vai Justo. despertar, né? Justo. Então, E o que a gente treinar agora é o que a gente vai ter depois, como você falou, questão de hábito. Os hábitos que forem cultivados agora serão os hábitos que a gente vai ter como resultado ao final dessas semanas. E se a gente treina uhum, muito de distração, imagina o que a gente vai ganhar. nada.
vai ganhar esse hábito que não nos Só ajuda, esse né? hábito. O próprio nome já diz, né? Que é distração. Tira a atração, tira o movimento. Então vai te frear. É Não, não verdade. vale a pena cultivar a distração. Tem que cultivar os diversos tipos de focos, os É diversos tipos de verdade. atenção. É isso mesmo. Estão faltando mais ou menos quase 10 minutos para a gente terminar nossa live, Hum, né? E eu acho que de tudo a gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Se tiver alguma dúvida, já pode jogar a pergunta aí pra gente. deixa eu ver o que a Mas gente de pega. certa forma, é, joga a pergunta. É, a gente precisa também pensar na parte positiva disso tudo, né? Porque é lógico que tem muita coisa negativa que a gente está se preparando, né, para o que possa vir de pior, mas ter a esperança de que dias melhores virão, a gente vai se transformar, aproveitar para fazer a nossa transformação, né, Sim. nos transformarmos em pessoas melhores, aproveitar nossa família, que eu falo, né, às vezes não falava que não tinha tempo para ficar com os meninos, agora vamos ver o que dá para fazer com os meninos, né, então conseguir enxergar o que tem de positivo nisso, né? Tenho Sim, recebido muitas mensagens bacanas, assim, que talvez nos fizeram retornar ao nosso lugar, né? sim, A nossa casa, que é a externa, e agora é sim, hora de achar a nossa casa interna, entrar, né? Se confinar ali na nossa casinha interna para ver o que a gente pode melhorar agora, né? Eu acho buscar isso, esse interior mesmo. Parece até uma coisa assim, né? Mas mística, mística, mas não é não assim. A é? gente, com essa questão do trabalho, do dinheiro, de correr para lá, correr para cá, a gente esquece da gente, né? Verdade, verdade. Agora é hora de É olhar para a gente oportunidade para um mesmo. retorno à natureza, né, Uhum. aos hábitos. Pois é, e nesse sentido eu acho muito importante não julgar as pessoas, não julgar quem entrou em pânico, quem ainda está ansioso, quem está irritado, não provocar as pessoas. Então, se a gente já passou dessa fase, que ótimo, mas Uhum. olhar as pessoas, né, com esse olhar de empatia e, se for Assim, possível, ajudá-las a superar, ajudá-la. né? Como você falou, tem pessoas que têm necessidades básicas. A gente viu pessoas Uhum. que cuidam de carro nas ruas, como não, o parque está fechado, né? A pessoa não tinha o que Uhum. fazer, não tinha, não, né? Deixou de ganhar os centavos que eram úteis para ele no dia. Então, ajudar essas pessoas, os animaizinhos que estão por aí, né? Sim, na rua, é verdade. E também tem a questão do álcool gel, por exemplo. Algumas pessoas não têm nem dinheiro para álcool gel, às vezes nem para o sabão, que a gente pede para Uhum, lavar pelo menos com água e sabão, que é o essencial, lavar obsessivamente. Mas algumas pessoas não vão ter também, né? Nem pois para é. isso. Então, procurar buscar essa compaixão mesmo, contribuir com o máximo que a gente pode com aquilo, como a gente está fazendo, a gente contribui com o Sim, nosso conhecimento, de né? várias formas. Existem várias formas, alguns podem contribuir também com o que é necessidade para o outro, né? Eu acho Sem dúvida. que é isso que a gente tem que deixar e aprender agora. Sem dúvida. E o brasileiro é bom nisso, né? Fala a verdade. A gente já É, passou por tantas doenças, tanta coisa, né? é verdade. Eu sei Nós que somos essa um é. povo Mas, criativo. sim. Teremos muito, muito a aprender, se Deus quiser. É, Né? Seremos mais conscientes dessa história. Denise é, está dizendo aqui, amém. Estamos evoluindo. amém. Respeito Isso aos que mesmo. pensam diferente, justamente. É Respeito é aos a época que. da transformação e que ela venha e que venha para todos melhorarem, Obrigada, né? Denise. Isso mesmo. Respeito aos que pensam diferente, também acho. Né? E eu vou deixar uma mensagem, né? E deixo para você finalizar
né? Depois a gente finaliza, porque de falta agora 10 minutinhos mesmo. Ok, Menos obrigada. de 10. A minha mensagem, na verdade, é de um livro que eu li, nossa, há mais de 10 anos, que é O Maior Vendedor do Mundo. E o autor é Og Mandino, e em uma dos capítulos, né, que ele entrega ali uns pergaminhos, aí em um dos pergaminhos dele ele fala que nós somos escravos dos nossos hábitos. Então, se somos escravos dos nossos hábitos, sejamos escravos de bons hábitos. E a mensagem que eu deixo é essa, né? É buscar esses bons hábitos neste momento que a gente pode buscá-los. Sim, Porque já que a gente vai ser escravo, né? Vamos ser desses bons hábitos, dos alimentos, daquilo que nos dá energia, do exercício sim, físico, que dá energia, dá vitalidade, a respiração e a meditação, que vai aumentar nossa energia vital, nossa função sim, pulmonar, para poder distribuir os nutrientes da melhor maneira e dar o nosso oxigênio, né, para a vida. justo. E tudo aquilo que é bom para a gente mesmo, que a gente considera como bom para a gente, né? Tem a Sim, singularidade. Às vezes o que é bom para mim não é para você, mas, né, no claro. geral, né, aquilo que é bom para todo mundo aí, vamos procurar buscar esses bons hábitos, né? Sem Isso é dúvida. o que eu deixo agora para as pessoas. É, que é essencial. O cérebro gosta tanto de automatismos. E se a gente for pensar em todos os hábitos, né? Quando eu vou escovar dente, como eu vou escovar dente, como eu vou tomar banho, sobrecarrega também o cérebro. Então, como você falou, criar automatismos que sejam úteis, benéficos e usar esse mapa, observar, né? O que a gente faz ao longo do dia e que é útil a gente mantém, o que não for a gente deleta. Os, micros, os micropassos nesse sentido são altamente efetivos. A gente não pode subestimar, né, essas mudanças pequenininhas, progressivas que a gente vai fazendo. Então, vamos Uhum. cultivar excelentes hábitos de nos conectar com as pessoas, criar novas maneiras também de acessar o nosso interior, de entrar em contato com as pessoas, de criar. Tem um livro que eu gosto Uhum. muito, que é esse aqui, apareceu espelhado, né? Que é A É, Educação dos apareceu. Sentidos. E vale a pena os Legal. pais lerem, porque para as crianças educar os sentidos, saber o que é o sabor, o aroma, o tato, né? A visão, às vezes a gente passa, como você falou, batido, porque Uhum. está com pressa durante o dia e agora é a oportunidade de observar o mundo de maneira diferente. Essa Uhum. sozinha já é uma técnica de meditação e que nos ajuda Aham. a ficar mais calmos. Sim. E também tem um livro, tem uma frase, você citou a frase do livro, Pode. mas Aham. o Mark Twain dizia que ele viveu muitas tragédias na vida dele, a maior parte delas imaginárias. Então, a gente fica remoendo as coisas, imaginando cenários catastróficos, apocalípticos, mas Aham. muitas dessas ideias, desses pensamentos não vão se realizar, graças a Deus. Graças a Deus. Então, é claro que a mente usa isso para nos proteger, mas então com esse tipo de consciência, sabendo que a gente não precisa, a gente, graças a Deus, está protegido do que é tão ruim assim e possivelmente vai passar tranquilo por essa fase, a gente pode usar a mente para outras funções e treinar automatismos benéficos. Lembrando que tudo que você treinar agora é o que você vai cultivar e manter, né? Provavelmente Depois. depois. Dá trabalho. E outra coisa, as compulsões que podem surgir agora porque as pessoas ficam em casa, né, sem atividade, ociosas, acabam. Tem gente que fala assim, eu penso melhor quando abro a geladeira. Esse é um risco. E hoje eu estava conversando com a doutora Patrícia César, que ela postou que, né, sobre a alimentação, que as pessoas ficam comendo muito, vê notícias ruins e comem, né? Mas, na Uhum. verdade, o estresse é anorexígeno, ele inibe a fome.
O que nos dá vontade de comer é o pensamento, são as emoções, é o mecanismo de defesa, né? Tanto que a gente não tem Aham. fome de brócolis no, né, nesse Tipo, período de nossa, quarentena. eu tô aqui tô aqui de consciência pesada que eu comi um abacaxi, nunca. Justo. Então, a Não é, compulsão é por brigadeiro, coxinha, bolinho de chuva, nem vou citar os outros, senão vai dar vontade, né? Então é tem que ter meio muito, isso. tem que ter juízo e saber que são Aham. questões emocionais. Então, se você tiver Uhum. educação dos sentidos, você vai diversificar, Uhum. né? Vai distribuir bem a sua atenção ao longo do dia, vai cultivar habilidades diferentes, vai ter atividades diferentes, né? Durante o dia e não vai ficar pensando só na comida, não vai usar só um mecanismo de defesa, né? Tem vários. Verdade. É. Verdade mesmo, isso. Juízo, crianças. Isso mesmo, muito juízo nesses dias, né? Sim. Ah, obrigada, Vivian. Então, eu que agradeço, assim, foi muito boa essa conversa, foi super esclarecedora. É, o Djalma tá rindo da gente O aqui. Djalma? Cadê Ah, não, ele? nele não, É É a Denise. Denise. Nossa, é Provavelmente porque ela eu está com li ao ele. contrário. Ah, tá. Provavelmente Denise É, está com o Djalma. Um beijo para os dois. é a Denise, gente. Voei aqui. Mas te agradecer mesmo, agradecer sua generosidade Imagina. e de estar aqui comigo. É um prazer. E eu sei que não é fácil, né, iniciar assim essa live. Eu fiz a minha primeira segunda-feira. A Minha gente primeira quis trazer live. uma coisa. Então, correu um risco, hein, Lígia? É, Mas, mas assim, obrigada foi por me excelente, dinamizar. foi excelente, adorei. Muito obrigada por sua generosidade mesmo, de verdade. E que Deus abençoe-nos todos agora e que a gente possa começar a praticar essas dicas que você falou. E tomara que a gente consiga fazer outras lives aí para o pessoal. Faremos, faremos. Obrigada. Sua história é muito bonita, o olhar que você tem sobre saúde coletiva, sobre os seus pacientes e como você encontra recursos, né? É criativa demais para ajudá-los. Super sensível Eu que nesse ponto. agradeço. Parabéns. E Obrigada. obrigada também por essa conversa tão rica. Ai, eu que agradeço. Então a gente vai ficando por aqui, porque está acabando, daqui a pouco acaba, apaga a gente, tá Não, bom? Muito não vai apagar a obrigada. gente. Não, não vai. E amanhã a gente tem a Raquel, que vai falar, a gente vai falar de saúde sexual, faltam 28 segundos de saúde Ótimo. sexual, vamos falar da saúde da mulher, menopausa e exercícios. Espero lá às 18h48, tá bom? Estaremos lá. Muito obrigada. Beijo para você. Cuide de Beijo. você. Abraço Beijo. virtual. Abraço. Tchauzinho. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença, queridos.